Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. E para cá, o Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde sempre. Em 93 eu pedi a cassação e a prisão dele. Eu era governador do Ceará. Eu fui na rua, pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque tinha causas bastante. Então o PT aperfeiçoou o Bolsonaro para deixá-lo como espantalho. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria, porque os trogloditas não podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, caçado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma para travar a Dilma. E a turma vota nele, tudo cego. Compreende? Então, o que está acontecendo? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Então, isso é o que está... Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, sabe, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, sabe, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde, então é graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher, por quê? Agora também, pelo lado da esquerda... Quem que a direita vai escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. Uhum. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia. Fernando Henrique, por outra razão. Mas Fernando Henrique não foi governador de São Paulo. Então, estou falando quantos políticos de São Paulo, paulistas se elegeram. O Jânio Quadros veio de Mato Grosso, se elegeu aqui e foi o último. Uhum. Por quê? Porque o Brasil desconfia da concentração de poder econômico e político na mão de um cara. Por regra, o líder de São Paulo é provinciano, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil, não fala o Brasil. E você vê isso, por exemplo, como é que pode o Tarcísio, um cara do IME, um cara bem formado, ele não é o Bolsonaro, isso não é um ignorante, sabe, que roubava dinheiro da gasolina, ninguém quer ver. Eu apresentei na campanha documento mostrando as notas fiscais do Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina do gabinete dele como deputado meu, contemporâneo meu. Esse país está ferrado, enfim, ninguém quer saber. Ainda fazem juízo moralista, que o Bolsonaro é o homem contra a corrupção do PT, percebe? Então é um negócio... eu estou aqui, feliz. Tá, então o Tarcísio pega assim, aí no dia que o Lula comete uma imprecisão nessas baboseiras todas que tem falado, Ave Maria como tem falado bobagem, não é? E em relação ao negócio de Israel, aí o Tarcísio pega o avião e vai bater e se solidarizar com o Netanyahu. Quando acontecer a campanha, espero eu, o Netanyahu vai estar banido da comunidade internacional e sem poder sair de Israel, porque você vai ser preso como genocida, como criminoso de guerra. Isso não revela nível, não revela centralidade nos problemas, percebe? É só oportunismo rasteiro, porque o noticiário do dia era que a direita brasileira é pró-Israel, aí vai entrar num negócio desse de aborto, transformando uma criança estuprada numa pessoa a ser punida com a pena maior do que o estuprador, levando o Brasil a ser mais ou menos similar ao regime do Talibã no Afeganistão. Eu tenho nojo dessa elite brasileira, é nojo. Então ele não ganha eleição. E ainda tem o seguinte, olha para a reeleição para São Paulo, que é um universo absolutamente não, ainda se acomoda, nem sofre. Então é um buraco que está aí. Aí as outras coisas, pega o seguinte, vamos lá, eu estou com vontade de ver. Então você pega o Eduardo Leite, uma boa pessoa e tal, mas você pega e explode uma situação complexa, o discurso político dele virou pó. Virou pó. E nem sequer manejar a contradição, dizer, não, mas peraí, eu pensava isso, não tinha uma epidemia, não, diz assim, sim, me avisaram que ia dar merda aqui, ó, as enchentes e tal, mas tem outras prioridades para a gente olhar também. Zema.
Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E é o fim da picada. E veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não o impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Ele foi pela vacina, ele foi pelo isolamento social e tal. Só que está numa província também, assim, província não que Goiás não seja um grande estado, é um estado progressista, o centro-oeste brasileiro, o Brasil central, está meio que na contramão dessa estagnação grave do Brasil. Não a economia urbana, que padece dos mesmos males, mas a economia rural deles é extraordinária.